25 de junho de 2025. Estamos aqui nessa aula de Sociologia com vocês, terceiro ano B, e vamos abordar os conteúdos nossos de Sociologia 1, que nós vimos nesse segundo trimestre, junto com alguns objetivos que vocês já estão trabalhando bastante aí nas retomadas de conteúdo do SAEB, né? Então eu vou trazer para vocês hoje um texto de apoio para nós fazermos a leitura. Primeiro vamos fazer a leitura compartilhada, cada um vai poder ler, cada voluntário ou voluntária poderá ler um parágrafo, e depois vamos fazer, de acordo com a leitura do texto, fazer 10 questões dessa atividade avaliativa, certo? Nessa atividade de hoje, nós vamos trabalhar alguns descritores, alguns objetivos da língua portuguesa dentro da sociologia, que também são cobrados pela avaliação do SAEB. Vocês estão ouvindo falar bastante sobre o SAEB, né? Sobre essa avaliação que vocês vão fazer, que vai definir ali qual que é o IDEB, o índice da escola, né? Esse número que define aí como que está a nossa aprendizagem. Então, por isso está sendo mobilizado que todas as disciplinas trabalhem elementos do que é cobrado no SAEB. Por isso que eu estou trabalhando com vocês aqui a leitura e interpretação, para vocês identificar nesse texto informações explícitas e implícitas, articulado, então, com a disciplina de Sociologia. Ok? Então, vamos iniciar a nossa atividade? Conto com a participação aí e energia de todos vocês. Vamos lá? Então, cada um ganhou uma folha, né, para leitura, e cada um se voluntaria aí para ler um parágrafo, tá? Os demais acompanham a leitura silenciosa e respeitosa, cada um com a sua folha, beleza? Então vamos lá, quem é o primeiro voluntário ou voluntária? Introdução à política brasileira. Compreender a política brasileira é essencial para a formação cidadã. A política, entendida como conjunto de atividades relacionadas ao poder, a organização do Estado e a tomada de decisões coletivas, influencia diretamente nossa vida cotidiana. No Brasil, essa dinâmica se constrói historicamente com desafios que envolvem participação popular, desigualdade social e representatividade. Objeto e tema. A ciência política é o campo da sociologia que estuda o poder, as instituições políticas, como o Estado, os partidos e o governo, os sistemas de governo, os direitos e deveres dos cidadãos e os conflitos sociais. Entre seus principais temas estão a democracia, a soberania e os direitos civis, políticos e sociais, além das relações entre os indivíduos e o Estado. Política e cidadania. Ser cidadão vai além de possuir documentos ou votar em eleições. Envolve conhecer seus direitos e deveres e exercer ativamente a participação social. A cidadania pressupõe a inclusão de todos os indivíduos na vida pública, o acesso a serviços essenciais e a possibilidade de fazer parte das decisões coletivas. Desafios para o alcance da cidadania. No Brasil, muitos grupos ainda enfrentam dificuldades no exercício pleno da cidadania. Barreiras econômicas, sociais e institucionais limitam o acesso a direitos fundamentais. A desigualdade racial e de gênero, por exemplo, continuam sendo um grande obstáculo para a justiça social. A cidadania, portanto, precisa ser constantemente construída e ampliada, com base na igualdade e na dignidade humana. No Brasil, analisar dados sobre raça e gênero revela como o preconceito estrutural ainda se manifesta na desigualdade de renda, acesso à educação, segurança e saúde. Mulheres negras, por exemplo, estão entre as mais vulneráveis economicamente no país. É papel da sociedade compreender essas realidades e propor caminhos de transformação. A pesquisa social e seus caminhos. Para entender essas questões, a sociologia utiliza métodos científicos. A pesquisa social pode ser quantitativa, dados numéricos, estatísticas, ou qualitativa, entrevistas e observações. Cada abordagem tem sua importância e pode ser usada para investigar temas como exclusão social, movimentos sociais ou políticas públicas.
IBGE. Já leu os dois já, Institutos de Pesquisa de baixo, tá? Então, vai lá. Deus, guarda. Tá. Institutos de pesquisa e tipos de pesquisa. Instituições como IBGE e IPA são fundamentais para produzir dados sobre a sociedade. Pesquisas podem ser exploratórias, descritivas ou explicativas, dependendo do objetivo do estudo. Estudo de caso e pesquisa de campo. Estudos de caso aprofundam o conhecimento sobre um fenômeno específico. Já a pesquisa de campo é feita em contato direto com o objeto de estudo. Por exemplo, observando comunidades ou entrevistando moradores de uma região. Abordagens qualitativa e quantitativa. A abordagem qualitativa busca interpretar comportamentos, ideias e significados. A quantitativa, por sua vez, mede fenômenos sociais por meio de números. Ambas podem ser combinadas para enriquecer os resultados de uma pesquisa. E movimentos sociais. O Estado tem o dever de garantir direitos, mas nem sempre consegue atender a todas as demandas sociais. É nesse contexto que surgem ONGs e movimentos sociais, atuando para defender causas como moradia, meio ambiente, igualdade racial ou direitos trabalhistas. Esses grupos fazem parte da democracia e são essenciais para pressionar por mudanças sociais. Produção de conhecimento e intervenção social. Ao elaborar uma pesquisa social, o estudante apresenta observar, registrar, analisar e propor soluções para problemas reais. A escrita do relatório de pesquisa é a etapa em que esse conhecimento é organizado, comunicado e pode ser transformação em ação. Conclusão. Estudar política, cidadania e métodos de pesquisa em sociologia nos ajuda a compreender a sociedade de forma crítica. Desenvolvendo o olhar sociológico significa perceber as estruturas que moldam nossa vida, questionando desigualdade e participar ativamente das construções de uma sociedade mais justa. A leitura crítica e a interpretações de textos são competências fundamentais no estudo da sociologia. A leitura é que acessamos teorias. Compreendemos contextos históricos e sociais e desenvolvemos um olhar analítico sobre a realidade. Interpretar textos sociológicos não é apenas decifrar palavras, mas refletir sobre o mundo, identificar desigualdades, questionar estruturas de poder e construir argumentos. Assim, a leitura se torna uma ferramenta de transformação social, permitindo ao estudante conectar o conhecimento acadêmico à sua vivência cotidiana. Então, parabéns a vocês pela leitura, né? Compartilhada. Cada um deu a sua contribuição, né? Parabéns àqueles que não leram publicamente, mas também ficaram em silêncio. E todos acompanharam a leitura aí de maneira silenciosa, podendo interpretar os temas sociológicos aí. E agora vamos fazer então nossas atividades, tá? São 4 questões de múltipla escolha relacionadas ao que está no texto, né, que nós lemos. 4 questões de verdadeiro ou falso e 2 questões discursivas, totalizando aí 10 questões aí de sociologia que estão relembrando aí, que estão articuladas com o processo de interpretação, que é uma preparação de vocês para a prova do SAEB. Então, uma boa atividade para todos e todas. Avaliação individual e em silêncio. Obrigado.